Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autocobrança e vulnerabilidade, sendo a vulnerabilidade a chave para você lidar com o excesso de cobrança pessoal. Se você é perfeccionista, muito exigente consigo mesmo, esse vídeo é para você. Vamos entender então como a vulnerabilidade pode te auxiliar a ter uma vida mais leve, mais tranquila, sem deixar de fazer as coisas que são importantes. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva nesse canal. Aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras. Vídeos ligados ao autocuidado, saúde mental, muito de psicologia. Então vamos nessa que o tema é bom. Nesse vídeo, eu quero que você entenda a autocobrança como algo excessivo, uma cobrança pessoal, que como se fosse ali um chefe que você tem dentro de você, te mandando fazer coisas o tempo inteiro, de maneira extenuante, né? Sem perceber, então, alguns limites e algumas questões que fazem parte da condição humana. E aí, justamente percebendo esse lado excessivo de uma cobrança, o que nós vamos trabalhar como a chave para lidar com isso é a ideia de vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido da gente conhecer as nossas potencialidades e os nossos desafios também, né? Onde que a gente está precisando ali melhorar. Reconhecer que nós não somos perfeitos. É a condição humana, é a humanidade do jeito que é e que nós fazemos parte. E dessa forma a gente se abre às experiências emocionais que muitas vezes são desconfortáveis, mas fazem parte. Então, sabendo lidar com isso, compreendendo um pouco mais, você vai aprender a fazer um treinamento, né, que possa te trazer, então, esse manejo entre autocobrança e uma vulnerabilidade, né, para ter mais satisfação com as coisas que vão acontecendo durante a vida. E qual é a origem dessa autocobrança? Você já parou para pensar sobre isso? É muito importante a gente saber de onde vem. É uma cobrança ali que é externa e você já passou a se apropriar desse modo de pensar para si mesmo? Ou é uma cobrança sua no sentido das suas necessidades que não estão sendo atendidas e de alguma maneira, né, você está ali tentando resolver, né, essa angústia, essa sensação de algo que te falta, buscando coisas a serem feitas. Tudo isso é importante, uma grande atenção para você começar a identificar então quais são esses padrões na sua vida. Então, se for algo externo, né, isso na verdade assim, pode ser algo que predomine, mas para todo mundo tem esses dois lados, cobranças externas e internas de necessidades pessoais. Mas se for algo externo, a gente vai olhar lá na sua origem de aprendizados com coisas que precisariam ser feitas desde a sua infância. Os nossos pais, os nossos cuidadores, familiares, depois entra em uma questão de um contexto escolar, contexto social maior, que vai entrando, né, outros personagens na nossa vida, pessoas, né, que fazem parte, vão gerando ali algumas motivações nossas de coisas que a gente precisa fazer para ter ou não um reforço, ou então consequências, às vezes até punitivas, de coisas que não são feitas. É um processo de aprendizado, né, que faz parte ali da nossa educação. Mas pode ser que você tenha aí na sua infância, na sua origem, uma ausência afetiva, uma carência afetiva que foi desenvolvida porque você somente tinha uma atenção, um prestígio, quando estava então executando algo muito grandioso, muito bom, né? E esse esforço era muito necessário para você ter essa visão, né? Esse reforço social das pessoas à sua volta. Então isso pode ter vindo da sua casa, e aí às vezes no contexto escolar, né? De você sempre ter que se esforçar muito, gostar sempre do destaque, né? Aí começa a vir algumas tendências assim de um padrão muito excessivo, talvez ali até um perfeccionismo de resultados que você espera ter. Então, isso depende muito da história de cada um, mas é bem por aí que a gente começa a fazer algum exame para entender, assim, qual é o padrão, você ter a consciência de como é que foi que isso aconteceu e fazer questionamentos mais maduros e saudáveis no dia a dia, hoje, né? Mesmo depois desse tempo. E aí também a ideia da pressão, né? Quando a gente passa para esse lado interno, né? Será que é uma voz só minha, né? Essa pressão de uma vontade que eu me destaque?
Pode ser também que isso tenha sido uma voz, né? Assim, de você ouvir, inclusive, como se fosse ali os seus pais, pessoas que repetiram comportamentos que você deveria emitir. Então, vale a pena você considerar um autoconhecimento mesmo, buscar se entender para ver como que isso está sendo repetido nos seus dias. Se vale a pena você ficar vivendo um passado de busca de aprovações, ou se hoje você já tem uma visão diferente a respeito de si, né? Para você construir novas experiências e se colocar nesse lugar de desenvolvimento. E qual seria, Lara, a consequência então dessa autocobrança excessiva? Muito provavelmente você vai começar a experimentar sentimentos mais intensos que são desconfortáveis. Estresse, ansiedade, baixa autoestima, uma sobrecarga emocional que não te permite vivenciar o simples da vida que acontece enquanto a gente se desenvolve, né? É algo que a gente precisa entrar mais em contato com essa perspectiva do que é um desenvolvimento e dos erros e fracassos que fazem parte para a gente continuar se aperfeiçoando. Mas se for somente uma perspectiva de eu quero ter sucesso, eu quero ter, ter bons resultados, então você se afastaria da realidade humana que faz parte de todo esse processo. Então, esse entendimento, né, de que estamos num processo é algo que facilita lidar com uma autocobrança excessiva para te deixar mais tranquilo para viver as coisas, né? Então, a consequência maior, né, o prejuízo maior que teria com essa autocobrança excessiva seria você se afastar da realidade das coisas, tendo uma pressão e um mundo de ideias que não te coloca em contato com a realidade da vida. Isso te traz uma grande insatisfação. Então, é algo muito sério e, assim, desconfortável de se pensar numa realidade de vida desse jeito. Mas é algo que muitas pessoas passam e que, em certos graus, em certas medidas, todos nós também temos um nível. Mas observe o quanto que isso tem sido intenso para você. Sabe aonde a autocobrança pode estar? Eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos que aí você vai começar a identificar e levar mais a sério isso que eu estou trazendo. Cobrança em dar a resposta certa sempre, às vezes ali numa conversa, numa interação com as pessoas, você querer se destacar pelo que você diz, pelo que você responde. Cobrança em dar conta de fazer tudo, todas as demandas que você acredita que são importantes e que precisam ali encaixar no seu dia. Não conseguir dizer não, né? Essa vontade de agradar, de mostrar que dá conta de fazer as coisas e muitas vezes o não sai ali de uma maneira mais difícil, de colocar alguns limites. Ficar extremamente incomodado com algo que não saiu como idealizou. Essa ideia de pensar em algo extremamente grandioso, perfeito e na realidade as coisas não saem bem assim. Se culpar de maneira intensa e desconfortável, principalmente quando você vê ali que tem alguma falha, né, ou você não está considerando um resultado, né, do jeito que aconteceu de maneira satisfatória. Focar nos erros e problemas ao invés dos progressos, né? As pessoas que têm essa tendência, elas ficam ali direcionadas com as coisas que não deram certo. Eu sei que, de maneira geral, nós temos um pouco desse comportamento porque isso é um instinto de sobrevivência. A gente olhar as coisas que não estão tão boas na tentativa, né, de realmente melhorar e evitar coisas ruins acontecerem. Mas se você passar, né, a vida direcionada apenas a observar os erros e os fracassos em detrimento dos acertos e coisas que você já dá conta de fazer, isso é extremamente prejudicial. Muito estresse e pouca satisfação, né? Se você vive aí uma vida muito estressante e pouco satisfeito, né, com o que você está vivendo, também é um sinal de que você está se cobrando. Uma vida pesada, com olhar para o que precisa ser feito, ao invés de aproveitar o que tem conseguido fazer. Sempre essa ideia do que falta, o que ainda tenho que, sem observar o que já deu conta. Gente, eu tô até ficando assim um pouco agoniada de ler essas coisas, porque realmente é algo que traz uma angústia, né? Imagina viver dessa forma, né? Lembrando, mais uma vez, que em certo nível isso faz parte de todo mundo, inclusive eu também passo por algumas questões assim, mas a gente precisa ter esse despertar, essa noção maior da intensidade dessas coisas acontecendo para trazer alguns questionamentos importantes. E talvez o problema maior disso seja a gente colocar essa ideia de uma autocobrança como se ela estivesse nos auxiliando,
né? Como se fosse ali, eu tô me cobrando porque eu estou me motivando. Mas na realidade, quando a gente faz essa cobrança, as respostas não aparecem. Traz o quê? Uma angústia, uma sensação de incapacidade pessoal em lidar com o que precisa ser feito. Porque as coisas a gente só resolve fazendo. Pensar demais, questionar demais, ir lá atrás, porque eu deveria ter feito assim, ou porque eu quero que aconteça dessa forma. Tudo isso vai consumindo o seu tempo e a sua energia a ponto de você então se distanciar do que realmente muda, o que realmente faz acontecer, que é através do que a gente faz, né? O progresso que a gente tem enquanto a gente trabalha e executa. E a ideia, então, é que você consiga transformar uma cobrança, essa autocrítica, para um lado saudável. Como que isso acontece? É a maneira que você tem pensado, é o seu diálogo interno, conhecendo as suas potencialidades, conhecendo aonde você está. Então veja o quanto que o autoconhecimento é importante, porque através disso você faz progressos, né, graduais. Você consegue então perceber essas fases, saber qual que é a sua necessidade do momento que você está, da fase que você está vivendo e qual é a sua prioridade, né? Então, e dessa forma trabalhar algum diálogo que seja mais encorajador, né, que te motive a fazer as coisas conforme você ainda dá conta. Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer as coisas, né, um ritmo, né, uma compreensão também de como que as coisas estão acontecendo e muitas vezes a sua comparação pode estar também te prejudicando. Então, quanto mais você se aproximar do que você dá conta e do que você ainda vai conseguir desenvolver, mais fácil fica e mais saudável também. E aí, a ideia de vulnerabilidade é um estudo que eu gosto muito de fazer também. Tem uma psicóloga que chama Brené Brown. Ela, inclusive, tem vários livros que trazem um pouco dessa temática de vulnerabilidade, de ter mais coragem de fazer as coisas, mesmo com imperfeição que temos. Então, essa conexão, assim, com o lado humano, né? A nossa condição humana. Aí ela tem uma frase que eu até vou ler aqui para vocês, que eu gosto muito. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam a nossa experiência. A vida é vulnerável. Então, é a gente olhar, né, para a nossa condição de vida que tem as questões emocionais, os erros e os acertos que fazem com que a gente perceba essa progressão e nos aproxime de nós mesmas, né? Então, lidar com essa condição de ser vulnerável é algo também que facilita a gente lidar com essa autocobrança. E pode ser que todos esses questionamentos, essas reflexões estejam aí trabalhando um monte de lembranças suas, né, de comportamentos que você identifica, questões emocionais mesmo que você já está observando. E com a terapia, com um profissional, um psicólogo para te orientar, para te auxiliar a fazer manejos mais adequados de tudo isso que está aparecendo, é muito bom, porque aí você personaliza todo esse conhecimento ao seu respeito, né? Traz assim para algo mais pessoal mesmo. Então, eu quero terminar aqui com uma pergunta final, inclusive da Brené Brown também. O que vale a pena fazer mesmo se eu fracassasse? Pois para além do que se faz, é sobre repensar se essa escolha está me levando para uma direção que seja significativa para mim. Na ideia de que nós vamos experimentar sentimentos, né, emoções confortáveis, desconfortáveis, desafiadoras, que a vida é dessa forma, mas o que a gente vai lutar, né? Para o que a gente realmente vai se desprender para embarcar nos aprendizados da nossa vida. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A autocobrança é um tema que perpassa por várias demandas dentro de um consultório de um atendimento psicológico. Ansiedade, depressão, transtornos alimentares, fobia social, tudo isso é um trabalho a ser feito também com esse pensamento, esse modo de lidar com cobranças excessivas. Então aproxime-se de você mesmo, né? Tenha esse carinho por ti mesmo. Aproveite também as indicações que foram feitas ao longo desse vídeo. A Brené Brown, né, a autora que eu citei aqui em alguns momentos, ela tem vários livros muito bons. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo um dos livros que eu super recomendo para vários pacientes, A Coragem de Ser Imperfeito. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil para vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.